Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Também pedindo a intercessão poderosa de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe a todos que já entraram, estão aqui conosco, alguns já estão pedindo a bênção, dizendo olá. Então, que Deus te abençoe imensamente. É uma grande alegria estar aqui com vocês pelo Seminário Imaculado Coração de Maria, o Seminário Diocesano de Anápolis, que me fez o convite para estar com vocês, falando um pouco do meu testemunho vocacional. Eu gostaria só que tivesse um retorno da parte de vocês, se essa música que eu coloquei de fundo está numa altura boa, assim, de fundo mesmo. Me respondam, por favor, porque eu estou sem noção, eu estou sentindo que está tendo um eco aqui da minha voz mesmo, aqui dentro da sala onde eu estou, e assim gostaria de saber da parte de vocês, tá bom? Mas vamos lá. De fato é uma alegria mesmo estar aqui com você. Que bom, Vilmar. Vilmar respondeu, está bom. Uma alegria mesmo aqui estar com vocês nesta noite. Então, a minha história vocacional, ela começa com um parto sofrido, né? Vamos na origem. A minha mãe, ela teve um parto difícil e passou da hora de eu nascer, né? Então, praticamente quase uma hora após já da hora do que eu deveria ter nascido. Então, ela sofreu muito para que eu viesse ao mundo. E os médicos foram lá e insistiram no parto. E assim, eu nasci realmente assim. Minha mãe fala, né, que a minha cabeça nasceu com várias veias, bem agitada. Aí eu digo assim que eu sou cabeçudo por esse momento, né, por essa situação. Não, mas a minha família é uma família de pessoas da cabeça grande, né? Mas né, é interessante que uma vez, quando eu fiz um encontro da Nova Aliança, lá foi me revelado, não, vamos dizer assim, revelado porque só eu e minha mãe sabíamos deste momento, dessa situação, no máximo meu pai, com tudo que aconteceu, quanto foi sofrido para que eu viesse a este mundo. E assim, a minha mãe me conta, né, essa história toda, acho que 2, 3 vezes, a gente não entrava muito nesse assunto, e um dia neste encontro, né, o Padre Edson, até então, estando na Nova Aliança, ele, num momento muito forte com Nossa Senhora, e por isso eu coloquei a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe aqui, onde ela diz, não estou eu aqui, que sou a tua mãe. Ele me fala, né? Ele fala ali que revela toda a história, o que aconteceu, e aquele foi um momento muito emocionante para mim, porque na hora que a gente duvida um pouco, mas ao mesmo tempo eu me questionava, né? Nossa, mas como, né? Deus é maravilhoso ao revelar essa história e confirmar. E ali dizia que Nossa Senhora falava que eu viria sim à vida porque eu era dela, né? E assim nós sabemos que Nossa Senhora é mãe dos sacerdotes. E assim eu agradeço muito, né, essa intercessão poderosa da Mãe de Deus e minha mãe neste momento, né? Esse momento que minha mãe sofreu muito, onde eu poderia não estar aqui vivo para contar essa história, e ela como padroeira, né, dos nascituros, também ela esteve ali
junto daquele momento para que eu pudesse estar aqui hoje, né? Podendo contar um pouquinho dessa história e também poder ser padre, né? Esta grande alegria, né, da minha juventude, como vai dizer aquela canção. Mas agradeço imensamente mesmo a intercessão dela, e ela sempre caminhou comigo. Nossa Senhora sempre esteve comigo nesta caminhada, né? Eu posso dizer que ela abriu os caminhos para que eu pudesse, desde o início, poder também fazer os encontros vocacionais, quando foi o momento oportuno mesmo para adentrar o seminário, né? Um ano após também. E está no seu Imaculado Coração, como é ali o seminário, né, dedicado ao Imaculado Coração de Maria também. Mas assim, diante da minha história, com o passar do tempo, eu tive a graça de, mesmo de uma família um pouquinho assim, não tão envolvida com a igreja, envolvida com Deus, no momento assim propício da idade de ir para a catequese, eu tive a graça de ir. Até por conta das experiências, né, com a minha mãe, com a minha avó, com os vizinhos, de fazer novenas dedicadas a São José, novenas da Mãe Rainha. Tinha dias específicos para rezar na casa da minha bisavó. Dia 2 e dia 22 tinha que ir para a casa dela rezar. E no dia 19 era na casa da Dona Nair para rezar também ali em honra a São José. Fora outros dias que nós rezávamos também. E também tínhamos as novenas de Natal e tantas outras, né, novenas e rezas que participávamos. E ali foi sendo cultivado no meu coração esse desejo mesmo de estar mais próximo de Deus. Não talvez de ser padre, porque às vezes quando um ou outro falava assim para mim: nossa, o José vai ser padre, e eu falava: eu não. Fugia do assunto, né? Não queria saber de ser padre, mas gostava de estar junto ali. E na própria momento da catequese, com as irmãs da apresentação de Maria, e as quais eu agradeço muito, irmã Teresa, irmã Cecília, irmã Isabel, irmã Gorete, depois vieram as outras irmãs. Agradeço muito a essas irmãs que fazem um trabalho belíssimo ali em Abadiânia e em outras paróquias também, de evangelização através da educação, através principalmente da própria catequese ali conosco. Então a minha base é muito, vamos dizer assim, muito forte através delas, né, ali nessa caminhada. Então eu me envolvia muito, né, com todas as atividades da catequese. E o padre Giovanni, na época, estava lá em Abadiânia, sempre me convidava para ser coroinha, mas eu nunca quis ser coroinha, né? Um belo dia eu até vesti a roupa de coroinha, né, a veste de coroinha, e assim no momento da procissão de entrada, eu tirei rapidamente: não vou entrar, não quero ajudar de forma alguma, eu quero ajudar as irmãs, né? Aí tinha o coral, aí eu achava que eu cantava, né? Aí eu ia cantar, até hoje eu acho que eu canto, na verdade eu não canto, né? Só, né, faço, Deus sabe, né, o esforço para poder estar agradando Ele através da canção. Mas estava lá com elas, cantando com elas e tudo mais, as outras crianças, e também participando de ensinações, de todas as atividades da catequese também. Então isso me impulsionou a sempre buscar, a sempre estar mesmo na igreja. Aí depois do Padre Giovanni veio o Padre José Henrique, e ainda fomos continuando. Pela perseverança eu recebi o sacramento da Crisma com 13 anos, né? Até então não poderia, pela idade, mas a irmã Teresa falou: não, pela sua perseverança, pela sua caminhada, né, eu permito que você esteja lá já crismando com 13 anos de idade, né? E assim, a partir do momento que eu crismei, eu já comecei a trabalhar, e trabalhando, né, eu já me encontrei com dificuldades para poder estar junto da igreja, estar junto das atividades e tudo mais, até por conta da idade, né, a idade da puberdade. Nós percebemos que todos nós que somos, né, já passamos por isso, que quem está nos acompanhando sabe que é uma fase difícil mesmo, por N motivos, muitas transformações no nosso corpo, muitas transformações na nossa mentalidade, e se nós não temos uma base sólida, infelizmente nós podemos realmente desviar para outros caminhos, né? Às vezes caminhos sem volta. E eu digo para vocês assim que eu tive a oportunidade por diversas vezes de poder ir por caminhos sem volta, seja na época que eu trabalhava, na época que eu já estava adentrando ao ensino médio também, porque eu trabalhei de 13 a 14 anos no mercado, e depois, a partir dos 16, comecei a trabalhar no Gerivá, a lanchonete lá famosa que tem em Abadiânia, e a rede já em Goiânia, Brasília. Mas
esse tempo, né, de trabalho, um tempo onde eu me distanciei um pouco. Nesse meio tempo veio faculdade também, terminando o ensino médio. Então muitas possibilidades, muitas coisas foram sendo ofertadas para mim neste meio tempo. E realmente assim, eu não deixava de ir à missa aos domingos, ia mais por um dever mesmo, faltava talvez ir por amor, faltava compreender também a dimensão de uma boa confissão, de compreender o valor mesmo da Eucaristia, apesar de ter tido uma catequese muito boa, mas uma experiência de poder firmar ali nessa caminhada. E eu sei que assim, oportunidades mesmo de ser uma pessoa totalmente desonesta, uma pessoa envolvida talvez ali no mundo das drogas, pelas opções que se dá nesse período, né, de adolescência, de juventude mesmo, com tantas coisas ligadas à impureza, a tantas coisas horríveis mesmo, eu tive a oportunidade. Mas eu percebi mesmo que Deus e Nossa Senhora principalmente sempre me segurou de alguma forma, né? Não permitiu que eu pudesse adentrar vamos dizer assim, a profundidade mesmo da podridão, de tantas possibilidades de pecados. Na época de faculdade tinha aqueles amigos próximos que estavam lá fumando, se drogando e tudo mais, e assim, eu olhava com aqueles olhos, até estava junto, mas eu não tive a experiência, né? E vejo que aquela palavra que a doutora Cristina Brilhante usa muito, né, a resiliência, sempre esteve comigo nesse momento, ou seja, de estar no meio e não me contaminar com ele, sabe? Percebi essa graça, né? Seja pelas festinhas também que tínhamos na época da empresa, né, do Gerivá. Então tínhamos muitas festinhas que poderia só dar em nada, né? Ou só fazer coisa errada mesmo. E assim, por mais que estava lá, eu não ia. Eu não bebia bebida alcoólica, até hoje eu não bebo. E assim, não condeno quem bebe. Se tiver o equilíbrio, se tiver realmente ali a noção, a consciência do que está fazendo, tranquilo, porque, né, o vinho nós usamos para a missa, e na palavra fala sobre, né, o vinho alegra o coração, mas justamente para mim, na minha história, diante de muitas coisas, principalmente com meu pai, eu olho muito essa questão onde ele nos deu muito trabalho, né, bebia muito, fumava muito, e diante disso ele nos traía, ele traiu a minha mãe, vamos dizer assim, ele também nos traiu diante de tudo isso, né, pela confiança que nós depositávamos nele como pai. E tivemos sim muitas dificuldades com ele era um homem muito sonhador, mas um homem muito assim, ele não tinha totalmente os pés no chão, às vezes metia os pés pelas mãos. E não sei se alguém da minha família está escutando, às vezes não gosta de que a gente conte um pouquinho dessa história, mas é a minha história, né? A nossa história, assim, uma história assim que foi sofrida. Nós sofremos muito com essa situação, como meu pai lidava conosco, né? Diante de tudo isso, fazia minha mãe sofrer, nos fazia sofrer, mas mesmo assim Deus nos deu a oportunidade muito de amá-lo, muito, de todo o nosso coração. Quando ele ficou doente, quando ele quis ir para Portugal, queria nos dar um conforto por tudo. Pelo menos ele tinha isso, ele queria de alguma forma deixar sua família confortável, dar uma casa boa, mas às vezes não conseguia organizar bem tudo isso, né? E tudo essa questão mesmo de bebida, cigarro, traição, tudo atrapalhava, né? E também a falta de Deus, vamos dizer assim. Por mais que fez ACC, fez muitas coisas, mas não foi suficiente para poder deixá-lo ali firme nessa caminhada e todos nós juntos, né, caminharmos juntos com a igreja. Mas quando ele foi para Portugal, ficou 4 meses, passou muito mal, né, e eu falo que graças a Deus ele estava lá para poder ser bem atendido, colocou um marca-passo, e ele veio para a gente pudesse cuidar muito dele, né, colocar todo o nosso amor. E foi um momento assim que nós provamos, né, o quanto nós amávamos nosso Pai, né? Através dessa oportunidade do Pai do céu nos dá, de devolver o nosso Pai, nós podermos ser o papai, né? Os pais aqui, ele ser nosso filho, e assim nós tentamos cuidar dele, a família de alguma forma, toda a família também tentou ajudar, mas nós lá realmente assumimos essa missão. Nós já trabalhávamos, eu e meu irmão Marcones, e aí sim nós assumimos as despesas da casa,
para justamente não pesar para ele. Corremos atrás de tantos remédios, porque ele tomava 7, 8 remédios e tinha toda uma escala e era muita coisa todo dia, e eu correndo atrás, porque a gente não tinha condição de comprar todos os remédios. Íamos na prefeitura, né, importunar a assistência social, na época primeira-dama. Então eu sempre estava lá para poder conseguir, para deixar meu pai bem. Meu pai conseguiu se aposentar nesse meio tempo, e se aposentando ele conseguiu nos ajudar, a gente conseguiu se controlar, e mesmo assim a gente sabia que ele dava suas escapulidinhas, né, na questão mesmo do cigarro, que não podia mais beber, não podia mais fumar e nem beber também, mas mesmo assim ele, né, como um menino custoso, ele fazia essas coisas escondidas e chupava balinha de menta, essas coisas para poder disfarçar. Mas depois nós descobrimos que ele estava, né? E isso, com o tempo, depois de 4 anos, isso foi se agravando. Isso aconteceu tudo em 2005. Aí quando foi em 2009, ele veio, né, a sofrer mais ainda neste ano de 2009. Deu efizema pulmonar, deu tanta complicação no pulmão, no coração, mas, né, de fato nós vamos chegar lá, a esse ano de 2009, para falar o que aconteceu nesse ano de 2009, né, também. Mas eu digo assim para vocês, que eu tive a oportunidade realmente, né, louvo a Deus pelas oportunidades de ter tido tantas experiências que poderiam realmente me arruinar e talvez não chegar a ser um homem de Deus, né? Um homem da misericórdia, um homem que poderia ser um canal realmente da graça de Deus para tantas pessoas hoje. Tantas pessoas que Deus me preparou, seja para tantas missões que eu já passei, de modo especial aonde eu estou hoje, aqui na cidade mesmo, né, de Vicentinópolis, aqui na paróquia de São Sebastião. E também eu tive, né, eu era uma criança que brincava muito, era muito criativo, eu digo para vocês que sim. Era pobre, né, não tinha condições de ter os brinquedos, eu gostava muito dos Power Rangers. Então eu não tinha condições de comprar. Então eu nem minha mãe, meu pai, porque também era caro, não tinha condições mesmo. Então eu criava, né? Eu pegava os papelões, eu desenhava, eu coloria, eu recortava, eu colava nos papelões, brincava na areia com eles, fazia máscaras, juntava toda a galera da rua, né? Na época que criança brincava na rua, juntava todo mundo e cada um era um, e tínhamos muitas outras brincadeiras, né? Estávamos sempre juntos ali com muita alegria, passávamos a noite, mãe gritando, vem pra dentro, e a gente lá na rua brincando, né? Porque tudo era muito saudável, tudo realmente a inocência pairava ali entre nós. Então brincávamos muito, não só com os vizinhos, mas também eu brincava muito com os meus primos, né? Tínhamos uma amizade muito grande, né? Com todos os meus primos mesmos, lá em Abadiânia de maneira muito especial. E quando eu tinha a oportunidade de ver os de Alexânia, né? E também os de Anápolis, né? Nós brincávamos realmente ali, aproveitávamos bem a nossa infância. A minha infância eu digo que foi bem aproveitada, né? E ao mesmo tempo também digo para vocês que eu gostava muito de televisão. Na verdade eu gosto até hoje, né? Mas algo que foi sendo filtrado diante de tudo que eu assistia muito desenho, muitos programas de televisão, né? Eu confesso de coração, é uma libertação poder falar isso, né? Eu assistia realmente muita novela, então é algo que eu fui perdendo isso aos poucos. Mesmo no tempo do seminário, eu ainda tinha, né, essa tentação, né, de alguma forma. Mas isso foi se perdendo, graças a Deus. E hoje, se por uma acaso eu vejo, é para alguma situação onde a minha mãe, igual ontem mesmo, né, eu estive com ela, onde ela estava ali assistindo para distrair e tal, eu estava ali com ela, né, não condenando nem nada, mas justamente eu sei que com a graça de Deus eu não tenho mais, né, a partir do seminário, isso já me ajudou muito a ter consciência, né, de quanto eu perdia tempo, de que isso não era tão necessário e não me levava realmente a nada. Mas continuei gostando muito de televisão, de filmes, tanto que no seminário mesmo tinha essa questão de assistir filme, e você tinha filme, e fulano tinha, não sei o que tinha, vamos sugerir, vamos assistir, vamos ver qual, vamos ver se o reitor vai deixar, e assim nós, né, assistíamos. E realmente eu confesso de coração para vocês que hoje eu não tenho nem tempo, né? Tantas coisas na paróquia, eu até pensei que pudéssemos ver algo, eu pudesse acompanhar algo agora, mas não consegui nada. Tanto pensamento para adaptar a forma de celebrar, tantas preocupações que, né, vamos dizer assim, não vi, né, e tal. Mas foi algo que foi realmente purificado em mim, né, poder não mais, né, assistir essas coisas hoje em dia, né?
E também digo para vocês que no ano de 2008, mesmo nessa caminhada, tantas dificuldades para poder me manter junto com a igreja, no ano de 2008, de maneira muito especial, quando o Padre Osvaldo estava ainda lá em Abadiânia, já tinha um tempo que ele tinha assumido, desde 2006. 2006 ele assumiu, mas eu não me sentia atraído para voltar ali para a igreja, que eu tinha me afastado de alguma forma, O tempo do trabalho, o tempo da faculdade, que eu fiz recursos humanos na faculdade Anhanguera, então isso me afastou um pouco, Foi me afastando de poder estar realmente dentro da pastoral, de tantos grupos ali junto com a igreja em Abadiânia. Mas no finalzinho de 2008 eu tive um convite para estar na pastoral da liturgia. Os meninos do grupo de jovens sempre me chamavam para ajudar nas encenações da Via Sacra, mas eu tinha uma grande resistência para estar com eles ali. Mas no ano de 2008 eu comecei a me apaixonar mais uma vez por Jesus, pela igreja, de estarmos lá. Lembro sim, o Padre Nevair falando aqui, que ele e o Padre Ademir estavam em pastoral em 2006, lembro deles, mas eu não tinha essa aproximação deles, de ninguém, de tudo mais, porque, algo não me fazia ficar lá. Mas pelos convites que foram acontecendo, quis estar na pastoral da liturgia e fui chamado para o SEGME em 2008, no final de 2008, novembro, quando o SEGME foi reimplantado lá em Abadiânia, porque ele já tinha acontecido no ano de 95 e 96. E 95 em Brasília os jovens foram para lá, e 96 os jovens vivenciaram em Abadiânia, mas depois não mais teve, e teve a reimplantação em 2008. Fui convidado, mas por conta da carteira de habilitação, o processo, eu estava fazendo justamente aquele final de semana e trabalhando no Jurivá, era impossível, eles não permitiam naquele tempo mesmo de poder sair no final de semana, e eu folgava só dia de quarta-feira normalmente. Mas aí eu acabei tendo que dizer um não para o SEGME. Mas penso tanto que me doeu, porque eu já estava aproximando da igreja, meus primos vivenciaram, amigos vivenciaram, e realmente eles contaram grandes experiências desse encontro do SEGME lá em Abadiânia, e eu fiquei muito emocionado, muito empolgado, assim, eu vou fazer, o próximo que tiver já pode me chamar, vou me organizar, nem que eu tenha que faltar do trabalho, eu vou fazer, vivenciar o SEGME, Pela experiência, pelo testemunho de outros irmãos, de outros primos e amigos, que tiveram essa experiência bonita em suas vidas. Aí no final do ano teve a troca, do Padre Osvaldo, e o Padre Volney veio no lugar dele. Então assim, desde quando foi anunciado que o Padre Volney viria para Abadiânia, foi algo instigante, porque a troca, aquela coisa toda, e foi justamente agora que eu estou aproximando, e tal. E assim ele veio neste ano de 2009, porque ele assumiu no finalzinho de 2008, mas só foi começar mesmo ali no final de janeiro, início de fevereiro, a nos acompanhar lá na cidade de Abadiânia. Então eu digo para vocês que algo começou a mexer comigo com a presença deste homem, Um homem que eu digo assim que é um homem de Deus. Ele não gosta muito de ouvir isso, acho que nenhum de nós gostamos, É um homem assim muito íntegro, um homem muito que transparece esse amor tão grande, de Deus por nós. Então, o exemplo dele foi o ponto crucial para que eu pudesse me apaixonar por completo da igreja. Foi o exemplo deste homem que fez com que eu entendesse o que é vida sacramental, entendesse o que é uma direção espiritual, buscar a confissão com mais frequência, valorizar mesmo a própria confissão, ser verdadeiro, rasgar o coração. Então, o exemplo dele, o testemunho, a história dele, a história de conversão que ele sempre faz questão de contar. Então, isso foi mexendo comigo, Foi mexendo comigo, e eu ajudando cada vez mais o grupo de jovens, que na época se chamava Rejac, e esse grupo ele foi se desfazendo aos pouquinhos, ficando poucas pessoas. E assim, nessa caminhada, eu me aproximando, e ele percebia este meu empenho, ali, para ajudar os jovens, e querendo ajudar a igreja também. Ele achava que eu era o coordenador, e tal. Mas aí ele falava assim, não, vamos lá, vamos caminhando juntos. E ele dava livros para ler, e eu já tinha perdido um pouco o hábito de ler livros, E ele foi me dando novamente esse gosto pela leitura.
E assim eu fui, né, rezando, lendo livros, sendo mais adorador, a entender o sentido de uma adoração, o que é ser adorador de verdade, adorar Jesus Eucarístico, estar na presença dele, amar a Nossa Senhora, venerar a Mãe de Deus, a nossa mãe, ter ela realmente como uma mãe que cuida de nós. Então tudo isso, né, foi abrindo meu coração, né, neste ano de 2009. E quando foi mais ou menos ali no meio do mês de maio, né, ele falou assim: vamos fazer um encontro para esses jovens. Então esse grupo vai morrer e nós vamos criar um novo grupo. Então ele fez um drama com o nome do grupo, fez a gente caminhar o grupo de jovens sem nome, né? E aí por um bom tempo nós éramos um grupo de jovens que não tinha nome, mas estávamos ali e corremos atrás desses jovens, né? E corremos mesmo, suave assim, ó, de bicicletinha na cidade de Abadiânia, descendo morro, subindo lá para Sapolândia, correndo risco, correndo de cachorro, enfrentando chuva. Era eu, a Laiana, a Cidiane e às vezes a Sandy ia junto também. Então nós íamos atrás desses jovens. E nós fomos atrás dos jovens, arrumamos um grupo de mais de 70 jovens, mas aí teve que dispensar porque deu errado a data do encontro, o pessoal que ia pregar, o local, tivemos que ligar para todo mundo, foi um maior sufoco para começar a ter um encontro em outra data, né? Mas assim, logo o grupo, vamos dizer assim, a graça foi muito grande, ele revelou o nome, né? Profetas do Amor. Hoje eles estão aí, até hoje, graças a Deus, e eu louvo a Deus por fazer parte dessa família, profetas do amor, né? Para que o amor seja amado, jovens sejam profetas do amor. Pegamos, né, o lema do Dom João e acrescentamos, né, jovens sejam profetas do amor. E eu digo que eu aprendi muito a entender o que é ser um profeta do amor, porque profeta do amor, o profeta é aquele que experimentou um dia o amor de Deus, essa experiência de Deus, e hoje ele é chamado a também anunciar este mesmo amor, essa experiência. Isso é ser um profeta do amor, e todos nós somos convidados a sermos profetas do amor. E até hoje eu amo, né, esse grupo de jovens. Eles estão aí na ativa, já passaram por muitas dificuldades, mas estão aí caminhando, graças a Deus. Eu tenho um contato muito forte com eles ainda, porque faz parte da minha história. E neste mesmo ano de 2009 também, eu vivenciei o Segue-me. Aleluia, graças a Deus. Tive a experiência ali no início de julho de vivenciar o Segue-me, né? Eu já deixei claro lá para Judite, para o William, na época eles eram da equipe dirigente. Eu falei assim: pode me chamar que eu vou. E até hoje eu lembro da cena, né, do William, da Judite chegando assim da esquina, né? Eu estou me emocionando porque vem a memória, né? Assim, a cena dos dois vindo, e na hora que eu vi os dois chegando, eu pulei de alegria, e eu falei: sim, não precisa nem convidar. E hoje minha resposta é sim, eu vou vivenciar este encontro, porque eu sei que eu preciso estar mais próximo de Deus. E de fato ali eles falaram: nós, se todos nos recebêssemos assim com essa alegria, seria muito mais fácil, né, essa disposição de querer realmente ter essa experiência do amor de Deus, de segui-lo, né, de perto. E assim eles só entraram para confirmar com meu pai, com minha mãe. E o Segue-me em si, ele foi um divisor mesmo também, junto com os profetas do amor. O Segue-me me ajudou muito a compreender esse chamado, essa vocação, tudo aquilo que o Padre Vonen foi me ajudando, o Espírito Santo foi conduzindo juntamente com Nossa Senhora mesmo, e foi uma experiência única na minha vida, né? E eu tenho um momento, então, a gente não pode falar muita coisa sobre o encontro, mas tem um momento muito forte, né, que eu experimentei lá, que, né, de lágrimas, né, de choro, e juntamente com meu pai, de maneira muito especial, né? E nessa caminhada, meu pai ali conosco, né? Nós tínhamos perdido alguns vizinhos num acidente trágico, né, da família, né, da Alana, né, a minha professora de infância, do pré e da primeira série, a Longuinha. Então ela, seu esposo e uma das filhas, né? Ela veio a falecer nesse acidente. E assim nós ficamos muito traumatizados, né, com tudo isso, né, por conhecê-los e tudo mais. E ali foi no início de agosto.
E nesse meio tempo, minha tia ficou internada, ela faleceu no dia 13 de setembro, minha tia Lourdes, e meu pai tinha um exame logo depois, e mal sabia ele que indo fazer esse exame ele tinha que ficar lá já internado, e o problema dele já estava agravado, né? A questão do coração, pulmão nessa caminhada. Então, justamente, o próprio encontro em si me faz muito lembrar, né, dessa experiência única que eu tive ali junto com meu pai. E foram poucos momentos assim que nós tivemos para poder nos despedir mesmo ali, porque desde quando ele foi para o hospital, nunca mais ele voltou, né? Nunca mais ele voltou, porque ele já foi, né, foi induzido ao coma, estava muito séria a situação dele. Então a última cena que eu tenho dele vivo é ele dando tchau pela janelinha do hospital São Zacarias. Então toda vez que eu passo ali por aquele hospital em Anápolis, eu lembro dessa cena, tento sempre a cada dia orientar essa cena, este momento, para o amor de Deus, né, para a sua misericórdia, porque é um momento triste, porque foi a última vez que nós o vimos consciente, né? Eu, minha mãe, meus irmãos, meu tio Vando na época, né, também, porque depois disso ele já foi direto para o hospital de urgências, porque o quadro dele se agravou, o médico falou que ele tinha que ir para lá, e não o vimos mais assim consciente, né? Mais consciente. Então foi muito difícil mesmo esse ano de 2009 diante de tudo isso. E ao mesmo tempo a minha cunhada Letícia, né, esposa do meu irmão Marcones, estava grávida, né, da minha primeira sobrinha, a Lívia Maria. Então meu pai sonhava com essa neta, porque era a primeira dele, né? Então ela veio a nascer no dia 28 de outubro, por volta de umas 11 horas da noite, e a gente fala que ele esperou apenas ela nascer para que ele pudesse entregar, né, seu espírito, vir a falecer mesmo, e ir para o encontro do Pai Eterno, porque no dia 29, no dia da Beata Chiara Lute, ele veio a falecer logo de madrugada. Foi um dia muito difícil para nós, né? Eu estava trabalhando, quando eu recebi a notícia, eu meio que perdi o chão, mas ao mesmo tempo eu me coloquei a rezar. Eu fiquei, parece que estava flutuando, não era verdade aquela notícia, mas eu me coloquei a rezar. Eu lembro dessa situação mesmo, eu rezei, né? Rezei o Pai Nosso, rezei a Ave Maria e fui rezando enquanto, né, a pessoa que me levou até a minha casa, eu sabia que a dificuldade ali em casa ia ser muito maior. Encontrar a minha mãe, os meus irmãos sofrendo, eu tinha que dar o suporte para eles nesse instante, né, de dor. E ali Nossa Senhora estava conosco, né? Não estou eu aqui, que sou a tua mãe? A imagem da Mãe Rainha estava ali em casa. Ela chegou 3 dias antes do tempo, que minha mãe é missionária da Mãe Rainha, e ao invés de dia 30, ela já estava lá desde o dia 27 ou 28, ela já estava lá conosco, né? E minha mãe se questionava um pouquinho, por quê? Eu disse, mãe, não pergunta, Nossa Senhora está aqui conosco, nesse momento difícil, né? Sofri muito, chorei muito, né? Mas percebi a força de Deus, a graça de Deus pela caminhada já dessa ajuda de ter voltado, né, regressado à igreja, entendendo tudo que é necessário para se estar junto de Deus, com a igreja, né, Sacramento Universal da Salvação, e ali ela sempre conosco, né, nos ajudando, e nesse momento crucial ela esteve ali também. E assim, né, eu falo que esse ano D foi um ano doloroso, um ano desafiador, um ano dramático, mas um ano também decisório, um ano de decisão na minha vida, porque foi nesse ano de 2009, mesmo com o falecimento do meu pai, e tantas coisas, tantas alegrias e dificuldades ao mesmo tempo, né? Tantas experiências bonitas, eu me decidi a fazer os encontros vocacionais. Até então, hoje padre Tiago Henrique, estava lá como diácono, né? Aí ele tinha sido apresentado lá para estar conosco, e também o Padre Ivone, e eu perguntei para os dois assim ao mesmo tempo, como é que eu faço para fazer os encontros vocacionais? Porque o Padre Ivone sempre me perguntava, né? E aí, caboclo, nunca pensou em ser padre? Não? 2, 3 vezes ele me perguntou, só porque ele é daquele estilo, ele não coloca a pessoa no encontro vocacional, ele espera que a gente possa, né, manifestar a nossa vontade, o nosso desejo. E assim eu manifestei, né? Eu quero sim fazer os encontros vocacionais. Já descobri lá que é de 15 em 15 dias, na catedral, no sábado, com o Padre Eli. E assim eu
né, me lancei. Eu, que bom, né? Ele põe a mão assim, puxa na orelha, né? Que bom, você quer ir? Eu assim, quero ir, vou lá. Eu quero, o senhor aprova, o senhor permite? Sim, na hora, né? Com certeza. E assim, eu tinha um grande desafio pela frente, né? Eu trabalhava no Gerivá, então eu trabalhava final de semana, folgava só na quarta. Como eu iria fazer os encontros vocacionais? Não tinha condições, lá era uma loucura, né? Até para combinar as coisas. Mas Nossa Senhora, mais uma vez, ela me organizou tudo, né? Para que eu pudesse ser promovido na empresa, sair da área comercial, fui para a área administrativa e lá no sábado saía mais cedo. Eu tinha muitas pessoas de Anápolis trabalhando lá que me levava, né, como carona, não precisava nem pegar o Araguarina, né, gastar o dinheiro do busão para poder ir para Anápolis, né, até porque os horários eram complicados até para estar lá. E assim eles me deixavam na porta da catedral mesmo ali para poder participar. E eu tive muitas experiências maravilhosas com Jesus sacramentado, porque eu chegava lá e ia adorar Jesus sempre exposto, adorando Jesus na catedral, e mal sabia que um dia eu estaria na catedral, né, pelo menos por 3 vezes ali, e morando, né, acima de Jesus, né, Jesus me perdoa a expressão, mas o quarto é ali acima, né, da Capela do Santíssimo, né. Então eu estive ali, né, rezando, né, ficava acho que 1 hora mais ou menos rezando até da hora do encontro com o Padre Eli. Assim como o Marcílio disse esses dias, né, era meio que clandestino, parecia que estava escondido, porque a gente entrava, né, por caminhos ali, né, até chegar lá mesmo na sala que ia ser a reunião, né, o encontro vocacional. Então devo tudo a Nossa Senhora, porque organizou para que eu pudesse vivenciar, né, não só os encontros vocacionais, como outros encontros, outras participações, né? Seja dos Profetas do Amor, seja do SEGME também, e tantos encontros da Renovação Carismática também, do grupo de oração, onde eu pude ajudar e participar, e ajudar também a própria igreja, né? No que o Padre Vonen, naquele tempo lá, precisava de mim, para que eu pudesse ajudar também. E assim, conheci, né, o Padre Eli fez questão de ler a minha carta, eram umas 30 cartas, ele quis ler apenas 3, e uma delas era a minha, né? E aí eu falei, e leu a minha carta, e ele falou assim, que ficou admirado, porque todos falavam que queria ser padre, e eu nunca dizia que queria ser padre. Eu falei assim, estou aqui para fazer a vontade de Deus, estou aqui para um discernimento. E assim eu dizia também para minha mãe, né? Até então ela vivia esse luto, e para ela era difícil eu falar que eu estava lá para fazer um encontro para ser padre. Então eu não dizia que estava ali para ser padre, eu estava ali para ter o discernimento necessário do que era a vontade de Deus para a minha vida. E assim o Padre Eli foi me conduzindo, ele achou interessante, né, a forma que eu me expressava também, e assim fomos caminhando, né, de 15 dias encontrando com ele, mas na metade do caminho ele precisou estudar, ele até então era reitor do seminário, foi para Roma, e assim o Padre Edmilson assumiu o seminário, e ele continuou nos acompanhando nesses discernimentos, né, nesses encontros vocacionais. E ao mesmo tempo também, ali quando chegou um momento crucial, no mês de agosto, eu precisava dar a resposta, porque se eu queria mesmo ir para o seminário, porque eu não faltei nenhum encontro, apenas um, por conta da missão junto com os Profetas do Amor. Então eu faltei um único encontro, mas em todos eu fui. Creio que eu acho que foi o único que fui em todos, porque a maioria dos meus irmãos que são da minha turma, eles chegaram no final. Né? O Alisson, Paulo Henrique, o Bruno, o Thiago, a maioria, tudo chegou no final praticamente, né? E eu já estava ali na caminhada desde o início, né? Não me vanglorio por isso, de forma alguma, né? Mas é muito interessante, né? Toda essa caminhada de todos nós aí. E assim, eu tive que dar a resposta. E dando a resposta, eu tinha que falar para minha mãe: mãe, agora é sério, agora eu quero ir para o seminário mesmo. Eles meio que colocaram contra a parede, né? Você quer mesmo? E aí eu tive que dar a resposta, e rezando, né, o Senhor, né, me confirma que sim, que eu quero, e quero fazer os encontros vocacionais, os encontros, a experiência, né, no seminário mesmo, no mês de outubro, que a gente faz o convívio, né? E assim a empresa, de alguma forma, Deus também foi agraciando, Nossa Senhora foi intercedendo, e na empresa eles já perceberam a minha caminhada, e graças a Deus não colocaram uma barreira, porque eles sabiam que eu estava fazendo os encontros, e falaram assim: olha, nós percebemos que você quer sair por uma causa boa, normalmente nós não fazemos acordo com ninguém, mas nós vamos fazer um acordo com você, como você fosse demitido, para você ter o dinheiro suficiente, né, para poder estar ali
nesse tempo de seminário. E ao mesmo tempo o dinheiro que eu ganhei no tempo de empresa, eu empreguei lá em casa, né? Eu deixei, lá em casa realmente chovia. Então o pessoal tá voltando, então grandes provações. A internet aqui caiu, né? Aí não voltava de jeito nenhum, meus dados também não voltavam, meu quadro também caiu. Tive que colocar ele aqui no chão, porque ele caiu, né, coitado. Então, provações, louvado seja Deus por todas as provações, né? Pedem para o povo voltar, né? Pede para o povo voltar aí nesses últimos, né, minutos que nós temos aqui para continuar o nosso testemunho, né? Nossa partilha da história, né? Da minha história, que tem o poder de transformar a sua história, assim como a sua história tem o poder de transformar a minha história, né? E aí eu estava dizendo, né, que ali a minha mãe, ela, né, teve dificuldade ali e eu tive que dizer o sim. E assim eu fiz os encontros, o convívio vocacional ali no seminário por 3 dias, ali no mês de outubro, né, de 2010. E até então, diante da resposta que eu recebi um mês depois, no finalzinho de novembro, eu estava cotadíssimo, né, para ir para Itapecerica da Serra, lá em São Paulo, eu e mais 3 irmãos. Mas diante de tudo isso, minha cabeça já estava lá, já estava pesquisando sobre lá. O reitor da época veio conversar conosco, e também o Padre Vone me dando força e dando conselhos e tudo mais. Então minha cabeça já estava focada, eu ia para São Paulo, ia para Itapecerica da Serra, né? Então já estava assim, tranquilo, né? Que ia tudo isso acontecer. Aí no início do ano de 2011, com o falecimento do saudoso Dom Manuel, tudo mudou. Não sei se esse foi o motivo, se teve outras motivações. Então ninguém foi, então todos ficaram, eu e os outros 3, né? Que era eu, Paulo Henrique, Paulo Henrique, o Adair e o Clésio, e o José Clériston. Éramos nós 4, né? Nós iríamos. E aí depois todos nós ficamos, né? Em 2011 iniciamos o nosso itinerário ali vocacional no próprio seminário mesmo, dando continuidade com o início, com o ingresso no seminário Imaculado Coração de Maria. Então eu digo que o ano de 2011 foi um ano para mim assim muito novo, né? Um ano santo mesmo. Eu digo que o ano propedêutico é um ano que não volta mais, né? Então muitas experiências boas neste ano. E logo vieram os desafios, né, dos próximos anos, da filosofia, da teologia. Não, vamos dizer assim, que é maravilhoso estar ali junto com os irmãos, aprendendo cada vez mais sobre a igreja, sobre o que é ser padre, né, o que é ser um homem da misericórdia, mas já colocando tudo isso em prática entre nós. Muitos desafios, muitas dificuldades, né? Muitas, né, pessoas diferentes, né? Jovens, rapazes diferentes, pensamentos também, tudo com o mesmo foco. Pelo menos nós acreditamos que sim, para ser padre, mas cada um, né, agia de uma maneira diferente, pensava de uma maneira diferente. Então nós tínhamos que saber lidar com isso, né? As pessoas saberem lidar com o meu jeito de ser e eu saber lidar com o jeito de ser de cada um. Então realmente tinha algumas rusgas, mas ao mesmo tempo tinha muita alegria, uma felicidade que nós não sabíamos explicar. As pessoas, quando nos viam assim nos lugares, achavam que a gente era meio doido, né? Meio louco, né? Mas a gente pensa assim, os doidinhos, né? Os louquinhos, né? Por Deus, né? Porque é o amor de Deus que nos contagiava a ser daquela maneira. Mesmo que pegava no pé um do outro, eu mesmo era vítima de pegação no pé, pegava no meu pé por muitos motivos, né? Por gostar do pessoal da renovação carismática, por ser a espiritualidade, né? Por ser, né, careca também, já ser bem calvo, por ser super melancólico também, porque eu tinha muito isso, né? A exceção da melancolia, que é o meu, né? Que é o temperamento que sobressai em mim também. Então passávamos tínhamos realmente, eu creio que os meninos que estão lá, que estão hoje aí, passam por isso, por muitas experiências também diferentes, pode ser experiências diferentes, mas muitas coisas parecidas mesmo, grandes desafios e momentos também de muitas crises, né? Não é falar assim que foi um mar de rosas. Sempre no mar de rosas, né, encontramos os espinhos, assim como é a vida, né? Muitos espinhos, muitos nãos. Muitos nãos que eu escutei na vida, não da família, não no trabalho, nãos na igreja, na paróquia, nãos no seminário, nãos também com o padre, mas nãos que me amadureceram com certeza a minha fé.
nãos que amadureceram a minha esperança, que amadureceram a minha alegria de ser de Deus, né? Os nãos que amadureceram o meu amor por Deus também. Talvez muitos problemas, e é interessante que minha mãe me ensinou uma coisa, que nós não temos problemas, né? Existem problemas muito maiores aí. Nós temos questões a serem resolvidas, né? Questões a serem resolvidas. E desde quando ela me falou isso, e eu usei isso na minha primeira pregação em público, né? Que foi lá no Rincão da Nova Aliança, onde todos os padres estavam ali, os novos padres, né? Os neos-sacerdotes estavam ali. E foi um grande desafio para mim. Eu achava aquilo como um problema, mas eu lembrei dessa fala dela, que nós não temos problemas, mas sim questões para serem resolvidas com a graça de Deus, né? Tua graça me basta, teu amor me sustenta, né? Nós temos nossos espinhos na carne também, nossas dificuldades para continuar na caminhada, muitos motivos para voltar, muitos motivos para não querer mais continuar caminhando com o Senhor, mas como diz a canção, não dá mais para voltar, né? O barco já está em alto mar. Então, é poder confiar e se lançar nesse amor de Deus, sabendo que nós somos humanos. E uma coisa que o Padre Ivone mesmo, ele sempre me ensinou, que o tempo do seminário era o tempo de preparar a minha humanidade. O que eu tenho para oferecer a Deus? A minha humanidade, né? A minha oferta da minha humanidade, o meu ser homem para Deus, e assim Ele, né? Vamos dizer assim, me tornando, né, um persona Christi, né? Um só com Ele. Assim Ele Ele aceita essa minha oferta para ir me modelando, para fazer de mim um canal da Tua graça, do Seu amor, um canal da Sua misericórdia para tantas pessoas que precisam. Não deixo de ser homem, não deixo a minha humanidade de lado, não aniquilo a minha humanidade, porque eu preciso dela, né? Eu preciso dela também para alcançar o céu. E assim, nós precisamos entender que o Padre, sim, ali, ele age na pessoa de Cristo, o sacerdote, no momento da absolvição dos pecados, no momento, sim, ali da consagração, mas ele não deixa de ser homem, de ser humano. Então tem seus sofrimentos, suas dificuldades. Então eu falo que eu continuo sofrendo com alguns nãos da vida, mas é sempre reinterpretando, reorientando, ressignificando mesmo para o amor de Deus, para a vontade de Deus, para Deus agir em nós. Então, ofertar mesmo a humanidade, a minha humanidade a cada dia ao Senhor, né? Poder falar assim: Senhor, está aqui, o que o Senhor quer de mim, né? Como diz a canção, a oração do seguidor: seguiste para onde, para quê? Mostra-me o que queres. E assim Ele vai mostrando a cada dia, a cada dia. E assim como está dizendo essa canção, né? Ouvir a Tua voz, né? A alegria da minha juventude, estar no altar do Senhor. Claro que eu continuei na caminhada do seminário ainda falando que eu estava discernindo. Isso incomodava muito alguns irmãos seminaristas, porque falavam assim: olha, eu não sei, se Deus quiser, se Deus permitir que eu vou ser padre, então eu vou fazer isso, né? Porque muitos falavam com muita convicção. E eu digo para vocês assim, de maneira alguma, não estou me gabando, não estou me vangloriando, mas muitos que falavam que iam ser padre, que essa é a única coisa, hoje, infelizmente ou felizmente, não sei, não estão mais no seminário, não chegaram lá. E assim, muitos de nós que tínhamos, vamos dizer assim, entendido com muita humildade, né, buscando ser humilde, né, por mais que seja difícil para mim ser humilde, mas buscando essa humildade de confiar e me lançar na vontade de Deus. E se Ele quiser, tudo bem, e se Ele não quiser, tudo bem também, né, tudo bem também. Eu estava pronto a qualquer momento para poder sair do seminário, né? Então, mas estava pronto também para fazer a vontade de Deus e me entregar por completo, por inteiro, assim como Ele foi me conduzindo, porque eu queria fazer a vontade dEle, não a minha vontade. Então eu sempre falava: se Deus me permitir ser ordenado, se Deus me permitir a chegar na teologia, se Deus me permitir a chegar na filosofia. E assim foi, né? Cheguei na filosofia, cheguei na teologia, passei por tudo, cheguei na ordenação diaconal e hoje, né, sou padre, né? Com a graça de Deus, né? Com a graça e com a misericórdia mesmo, né? Como diz o Dom João e muitos outros padres e santos: ai de mim se não é a misericórdia de Deus, ai de mim se não é a misericórdia de Deus, e ai de mim também se eu não viver meu lema, né? Fiat. E eu contemplo e medito esse lema a cada dia: faça-se em mim segundo a Tua palavra, Senhor, né? E assim, nessa caminhada, né, já passei pela catedral, nunca imaginei passar por lá.
não almejo, assim, tento não almejar lugar nenhum, porque a minha felicidade está onde Deus quiser que eu esteja, né? Por mais que algumas realidades sejam difíceis. E aí logo depois de 3 meses já me jogou não me jogou, perdão da palavra, né? Eu fui transferido, né, para a São Cristóvão, né? E eu lembro da palavra do Dom João, né? Você é muito dócil. Então eu gostei, assim, claro, meu ego, né, inflou na hora, mas de fato a gente precisa ser dócil, né, à vontade da igreja, à vontade de Deus, do Espírito Santo. E assim ele me enviou para São Cristóvão. Na São Cristóvão também eu pude conhecer, hoje é a paróquia São Frei Galvão, e tive essa oportunidade de 9 meses, né, uma gestação. Vejo que muitos estão aqui comigo, né, da São Cristóvão e da Frei Galvão. 9 meses estive ali com eles, né? 9 meses caminhando, e nesse meio tempo o Dom João me colocou como diretor espiritual da Renovação Carismática na Diocese de Anápolis, né? E assim a gente vai aprendendo a amar aonde nós estamos, né? Não imaginava estar na catedral, aprendi a amar estar ali naquele ritmo louco, né, de confissões e maravilhoso. Aí a gente aprende a ser padre mesmo confessando ali, me colocando à disposição das confissões. E depois fui para São Cristóvão, já assim, não imaginava que ia ser transferido, porque a gente já pensa em ficar 1 ano pelo menos, né, que é assim que vai mais ou menos acontecer. Mas os planos de Deus, né, nossos planos não são os planos de Deus, Deus tem outros planos para nós. E assim, eu fui para São Cristóvão e já peguei o bonde andando de uma missão Consegue-me. Foi muito desafiador, né, a realizar o encontro ali, no caso, entender tudo que estava acontecendo em 2 semanas. E foi um encontro maravilhoso, já na época mesmo, dessa época agora, né, de preparação para o Pentecostes. E assim eu fui aprendendo a amar, né, tanto a catedral ali, que eu passei por 3 meses, mas amando também a São Cristóvão, a ser padre ali com eles, né, nessa fase de transição também da Frei Galvão e tudo mais, para poder se transformar em paróquia. E quando menos espera, no belo dia 5 de dezembro de 2018, eu recebo a notícia, né, que a minha missão foi mais longe, né, foi mais para outra diocese. Também eu não imaginava, sabia que tinha possibilidades, mas aí Deus me envia para a paróquia São Sebastião, aqui em Vicentinópolis, na diocese de Tubiara, né? E assim eu escutei uma frase do Padre Minta, né? Ele disse assim, que quando se obedece, a graça acontece. Então eu disse para eles, na minha primeira missa aqui com eles, eu disse que eu já vim para cá amando a cada um, né? Porque o amor é uma decisão, né? O amor não é um sentimento. Então eu me decidi a amar nesse dia, e nesse dia eu fui celebrar na capela de Nossa Senhora de Guadalupe. E ela, mais uma vez, não estou eu aqui, que sou tua mãe, para poder, né, me confortar. E era um dia chuvoso, era um dia que eu pensei muito, tudo isso, foi todo um reboliço minha vida nesse dia, sabendo que, né, como vai ser numa outra diocese, tão longe, né? Eu brinco que aqui é far, far away, mas não é tão longe, né? Assim, é longe realmente, em proporções da realidade de Anápolis, mas em realidade de outras missões que tantos irmãos assumem, né? E vão às vezes para outros estados, outros países. Realmente eu estou perto da minha casa e posso estar indo sempre quando eu quero, né, visitar minha mãe, ver algumas pessoas da diocese de Anápolis quando é possível também. Mas quando se obedece, a graça acontece, né? Está falando que nós te amamos, Padre, também amo muito vocês, amo por todos os lugares que eu passei, todas as pessoas que já entraram na minha vida também. Então o amor é uma decisão, e muitas pessoas perguntam, Padre, você está feliz? Padre, não sei o quê? É a pergunta que a gente mais escuta, né? De fato, a gente pede essa graça de Deus de gostar, de estou feliz porque é a vontade de Deus. E as pessoas também perguntam, você está gostando? Gosto, Deus está me dando a graça de gostar, porque o gostar é humano, né? A gente pode amar, mas às vezes a gente não pode não gostar, mas Deus foi dando a graça, sim. Porque eu quero fazer a vontade de Deus, não quero fazer a minha vontade, mas a vontade do Senhor. E assim Deus foi me conduzindo mesmo a estar verdadeiramente gostando, sendo feliz, porque a minha felicidade é fazer a vontade de Deus e aonde quer que, né, eu esteja, né? Como diz essa canção aqui, eu seguirei, né? Para onde fores, Senhor. Aonde o Senhor quiser, Senhor, o Senhor me manda. Claro que o coração dói algumas vezes, né? A gente para e pensa, mas a gente precisa se lançar, né? Como diz a canção também, vou me lançar para águas mais profundas, e eu preciso me lançar, nós precisamos nos lançar. E por isso eu digo para você, jovem, tenha coragem.
Coragem sim, você que está me acompanhando aqui, diga sim ao Senhor, né? Não tenha reservas. Se você gosta dessa canção, cante de todo o coração, com o coração aberto mesmo para Deus, né? Permita que Deus mesmo seja Deus na sua vida e diga, seja você jovem, rapaz, moça, você como casal, como família, diga sim à vida, diga sim ao Senhor, deixe o Senhor conduzir a sua vida, né? A nossa verdadeira alegria está em fazer a vontade de Deus, está verdadeiramente estar na presença de Deus mesmo, né? Permitindo que Ele seja Ele mesmo, Deus seja Deus na nossa vida, e permitindo que Nossa Senhora também nos conduza e os nossos anjos da guarda também nesta caminhada até o fim da nossa vida, né? E assim, eu gostaria, né, também de poder, né, encerrar, né, porque já deu tempo, né, apesar do momento que teve a pausa aí da queda da internet, já passou um pouquinho, né? Coragem com medo, né? A Pascom aqui me lembra muito, né? Porque eu estou falando essa frase ultimamente, frase de Santa Edith Stein: coragem é ir com medo. Então, nós temos medo? Temos, mas nós administramos esse medo com a graça de Deus, né? Nós, vamos dizer, como se fosse um bichinho, né? A gente pega ele no chifre, monta nele e vai com a graça de Deus e confronta e enfrenta, né? Porque Deus pede para que nós não tenhamos medo, mas é justamente nesse sentido. É para que nós possamos não permitir que o medo nos domine, mas sim que nós possamos, com a graça de Deus, dominar o medo e ir para frente, né? Ir para frente, confiar, esperar e saber que só a graça de Deus nos basta e só o amor dele, né, nos sustenta. Só isso, só isso. Não precisamos mais do que isso nesta vida, né? E que o nosso lugar é o céu, é a eternidade. Precisamos sonhar com o céu. Precisamos semear sementes de eternidade nos corações de todos e também nos nossos corações. Pensar apenas nisso. E se nós pensamos no céu, tenha certeza, nós viveremos mais em paz, mais tranquilos, para fazer a vontade de Deus, seja em qualquer vocação, seja de qualquer forma, né? Com muita alegria mesmo até o fim da nossa vida. E é isso. Então eu vou deixar uma bênção para vocês, agradeço a todos que participaram aqui conosco. E só uma ressalva, lembrando aqui que nesse tempo desse itinerário vocacional, eu também fiz um programa de rádio juntamente com a minha amiga Biane, né? É uma irmã que eu tenho de coração. Nós fizemos um programa da rádio lá, Capivarinha Badiânia, Hora do Anjos. Foi um momento muito bonito também, que me fortaleceu bastante estar ali, sendo canal da graça para muitos através do rádio, né? Naquele tempo lá de 2009, 2010, mais ou menos também. Tá bom? Então, vou deixar essa bênção, que você tome posse dessa bênção, acolha com muita fé, com muito fervor, né? Com muita esperança no seu coração, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por extensão das minhas mãos sacerdotais, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe do Belo Amor, Mãe das vocações, do seu castíssimo esposo São José, dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, e do teu santo anjo da guarda, desça sobre vós, sobre toda a sua família, sobre a sua vocação, e a todos aqueles irmãos que mais precisam das nossas orações, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Então a alegria do Senhor é a nossa força. Fiquem com Deus, Deus abençoe imensamente. E obrigado por todos que entraram, todos que participaram desde o início também. Sejam nossos irmãos de Anápolis, de Vicentinópolis, de toda a diocese, né, por completo de Anápolis, de outros lugares de outra cidade, né, os formadores que estiveram aqui conosco, né? O padre Anevair, eu vi o padre João Paulo Silva, o padre de Carlos eu vi em algum momento aqui também, os seminaristas, né? O Vilmar que me convidou, né? E a todos mesmo, né? E se alguém da minha família me acompanhou, não vi, todos os amigos mesmo, todos os amigos, né? De coração agradeço por estarmos juntos nesse momento aqui, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.